Olá, vereadores! Olá, vereadoras! Tudo bem com vocês? Vamos hoje começar o nosso segundo encontrinho a respeito das noções básicas da vereança e hoje nós vamos falar sobre competências. O que são competências? Competências não tem a ver com aquele conceito nosso cotidiano de dizer que uma pessoa é boa ou ruim em alguma coisa. Tem a ver com a parcela de atribuições que é conferida pelo ordenamento jurídico para os entes, sendo a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, cada um vai poder fazer alguma coisa, vai poder agir. A gente, quando fala em ação, em fazer, a gente está falando em execução, em administração, estamos falando de competência executiva, também chamada de competência administrativa. E a competência também recebida pelos entes, essa parcela de competência também diz respeito aos assuntos que o ente vai poder tratar por lei, por norma, que ele vai poder normatizar, ou seja, a gente fala de legislar, então competência legislativa, tá bem? Dentro desse pensamento, pessoal, convido vocês a fazer a seguinte reflexão. Se eu tenho uma pizza que é dividida entre União, estados e municípios, e essa pizza é uma fatia certa, determinada, é dada para mim, para o município, então é certo eu falar que a fatia da União não está por cima da minha, tá certo, não tá? É correto isso. Competência, ela é diferente de subordinação, não há exatamente uma subordinação, há um respeito, porque todos, tanto União, quanto Estado, quanto município, estão todos subordinados ao que diz a Constituição Federal, a respeito da competência de cada ente. Estamos juntos até aqui? Então, da mesma forma, gente, que uma lei municipal, ela pode ser julgada inconstitucional se ela for tratar de alguma matéria que seja de competência da União, por exemplo, né? Uma lei federal também vai ser inconstitucional se ela se arriscar ali pela seara da competência municipal que for definida dessa forma pela Constituição Federal, tá bem? Então é preciso ter claro que a gente está falando de limites, limites de fazer e limites de legislar. Então vamos dar uma olhada aqui para essa pirâmide, esse desenho. Ela se chama pirâmide de Kelsen, porque Kelsen é o nome do jurista que inventou essa figurinha aqui. E ele explicava para a gente que as leis, as normas, os tipos diferentes de norma, eles buscam o seu fundamento de validade na norma que é imediatamente superior e todas elas buscam o seu fundamento de validade na Constituição Federal. Aqui em cima, gente, ó, onde está vagando no ar aqui nesse espaço, existem os princípios inspiradores, tá bom? Os princípios norteadores. Aqui em cima, por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana. É uma coisa tão básica, tão elementar, tão sagrada, que não precisa estar escrito, certo? Todo mundo sabe que todo ser humano tem direito à dignidade. Dignidade em decorrência dele ser humano, tá bem? Tá claro isso? Então, a gente tem que buscar o fundamento de validade. A Constituição observa os princípios norteadores, né? Na hora de fazer a elaboração do seu texto. Então, a gente tem que o texto da Constituição é a nossa norma máxima brasileira, tá bem? E a gente tem todo o ordenamento jurídico buscando seu fundamento de validade na norma máxima brasileira, que é a Constituição Federal. Quando a Constituição Federal não convém ao legislador constituinte, não convém descer a minúcias, né, detalhar demais, ele pode colocar no seu texto assim: lei complementar disporá sobre isso, isso e aquilo. Quando o legislador escrever lei complementar disporá, significa que somente lei da espécie complementar vai poder falar daquele determinado assunto. Tá entendido? Por quê? Que diferença que tem entre lei complementar e lei ordinária?
geralmente, né, é o quórum de aprovação. Enquanto a lei ordinária vai buscar um quórum de aprovação por maioria simples, isso quer dizer o quê? Maioria simples é você pegar os presentes ali naquela sessão de julgamento de alguma coisa, então assim, os votantes, quem está ali para votar na hora da sessão, e pega a maioria entre eles. Tá? Então, quem daqueles ali tiver em maioria, a opinião vai ganhar. Pronto, temos uma maioria simples. E qual a diferença dessa maioria simples para a maioria absoluta que é exigida para aprovação de leis complementares, por exemplo? Entre outras normas, tá? Mas, por exemplo, lei complementar. A maioria absoluta, ela já não exige que a maioria dos votos dos presentes seja verificada para aprovação de determinada matéria, mas ela pede a maioria dos membros da casa, ou seja, vamos olhar lá para dentro de casa, né? A Câmara são 11 vereadores, então metade de 11 não tem, né? Uma metade certa, 5,5, né? Mas a gente não quer cortar ninguém pela metade de 11 são 6 votos, tá bom? Porque é o 5,5, então o primeiro número inteiro depois daquele. 6 votos lá na Câmara são necessários para se fazer uma votação por maioria absoluta, porque é metade dos membros da casa. E essa metade dos membros da casa, desses 6 votos que eu preciso, não importa se vai ter 6 vereadores presentes lá na sessão. Se só tiver 6 vereadores presentes, esses 6 votos vão ter que ser a favor da matéria para ela poder passar por maioria absoluta. Deu para entender a diferença? Então, é nesse sentido que a gente coloca, tá? A lei ordinária ela é uma lei que tem um jeito de fazer um pouco mais simplificado. Ela é uma lei comum, ordinária. Quando a norma não disser, a Constituição não disser que é matéria para a lei complementar, quando for ela vai ser expressa. Quando não disser nada, então quer dizer que a matéria é pauta para a lei orgânica. No âmbito federal, né, principalmente a gente tem as medidas provisórias, aqui para a gente não tem importância isso, e por baixo aqui a gente tem resolução, aqui também tem portaria, né, tem os decretos de nomeação, por exemplo, de exoneração, esses atos individuais eles estão aqui embaixo. Tudo que está aqui para baixo tem que buscar fundamento de validade aqui em cima, isso a gente tem que decorar, tá bom? E o que é, Karine, então? Vamos falar, né, no português. Quais são os assuntos? A gente não vai esgotar esse tema aqui, tá? Vamos combinar que a gente vai conhecer aqui os artigos da Constituição Federal, em que esses temas são tratados, e a gente tem a nossa alma curiosa, pode abrir a legislação, ir lá e dar uma olhada boa em toda a extensão desses artigos. São artigos bastante grandes mesmo, então eu não tenho a pretensão de cansar vocês desse tanto e fazê-los ouvir aqui todos os assuntos. Mas vamos lá, título de exemplo, tá? Vamos colocar algumas coisinhas só aqui para a gente conseguir pegar o jeitão da coisa. Competência executiva da União, só dela, tá? Ninguém tasca nesses assuntos aqui. Competência executiva da União. Repare que aqui, ó, a gente está falando de assuntos que dizem respeito à soberania nacional, né? Declaração de guerra, celebração de paz, defesa nacional, estado de sítio, produção de armamentos, né, materiais de guerra, emissão de moedas. Isso tudo aqui é coisa relativa à soberania do Estado, né? E aqui para baixo? Aqui para baixo já é coisa mais assim de vamos pôr a mão na massa, vamos fazer. Mas são assuntos que a União reservou para si, porque são importantes, dizem respeito a todo o país, né? Não seria conveniente colocar cada estado executando esse tipo de serviço aqui com as suas seus próprios recursos. Então, manutenção de serviço postal, né, correios, telecomunicação, radiodifusão, transporte, né, rodoviário internacional ou de um estado entre o outro, né, um estado e outro. Então, tudo isso aqui é competência de fazer, competência executiva da União, entre outros temas, tá? E a competência legislativa da União? Competência de falar, de editar normas. Está prevista lá no artigo 22. E nesses assuntos aqui, ninguém tasca. Esses assuntos são reservados para
a União, ou seja, só lei federal, só norma federal pode falar a respeito disso aqui. E isso aqui é o quê? Bom, direito civil, né? Comercial, penal, processual. Aqui no município a gente não pode criar crime. Aqui no município a gente não pode criar regras de eleição. A gente não pode dispor a respeito de normas de trabalho, direito do trabalhador. A gente não pode falar a respeito de direito civil, a gente não pode inventar um tipo diferente de casamento, um tipo diferente de filiação. Aqui no município, nós não podemos dispor de forma diferente da União a respeito de como fazer desapropriação. Tá? Não é desapropriar, gente. Desapropriar, o município pode, aplicando as normas existentes sobre isso, que quem editou foi a União, tá bom? Mesma coisa quanto ao assunto de água, de energia, de informática, do próprio correio aqui, de serviço postal, tudo isso, legislar a respeito desses assuntos aqui é competência que é reservada para a União fazer. Se um vereador tiver a intenção de falar, olha, eu quero que a Polícia Rodoviária Federal fique ali naquela avenida principal, cuidando da nossa segurança e tal, vamos fazer uma lei sobre isso. Ele vai poder fazer? Não vai, né? Porque a competência para editar normas a respeito da Polícia Rodoviária Federal é da União, tá bem? Então, entendido isso, vamos ver aqui o que nos diz o artigo 23, também de forma resumida, que ele vai trazer para a gente competência executiva. Executiva, ou seja, administrativa, ou seja, competência de fazer, de ação. Agora, a competência ela é colocada de forma comum, ou seja, vai competir a todo mundo, tanto para a União, para os estados, para os municípios, fazer essas atribuições aqui, entre outras, tá? Isso aqui é só um exemplo que a gente destacou para vocês. Mas vamos lá. Fazer cumprir a Constituição e as leis. Isso aqui todo mundo pode fazer. Eu não preciso, enquanto município, cruzar meu braço e esperar o Estado fazer, ou esperar a União fazer. Eu posso fazer, enquanto município, cumprindo uma competência constitucional que foi dada para mim, em comum com a União, com os estados, tá bom? E assim também em outros assuntos, como, por exemplo, na proteção de obras de arte, de bens que tenham valor histórico, artístico, né? Monumentos, paisagens naturais notáveis, tá bom? Eu posso impedir a destruição, a descaracterização dessas obras de arte ou de outros bens, né, de valor histórico. A gente pode, aqui como competência comum do município, proporcionar o acesso à cultura, à educação, à ciência, tecnologia, pesquisa, inovação. Karina, mas você está falando muito de fazer, né? Mas ontem a gente não conversou a respeito de diferenças entre o poder executivo e o poder legislativo? A gente não falou que o poder executivo é que tem que fazer, administrar, executar as leis, e o legislativo tinha que ficar lá só fazendo as leis, editando as normas? A gente não poderia entrar na esfera de competência do poder executivo? Olha, eu lembro que você falou isso, realmente eu falei. Mas eu também falei para vocês que os senhores têm um instrumento na mão que se chama indicação, através do qual os senhores fazem o assessoramento do Poder Executivo. Então, essas matérias que o vereador não pode, ele diretamente, ir lá e fazer, porque não é da competência do Poder Legislativo tomar essas atitudes, ele vai poder usar desse instrumento, da indicação, né, para pedir para o chefe do Poder Executivo alguma atitude, quando ele perceber que existe aí algum risco contra o perdimento aí de uma obra de arte municipal, de alguém que quer explodir o Morro Feio, né, uma paisagem natural aqui do nosso município. Então, a gente tem como chegar e indicar ao prefeito que isso está para acontecer, para que as providências sejam adotadas, tá bom? A gente não pode fazer no lugar dele, mas na função de assessoramento a gente pode auxiliar o Poder Executivo. Então, por isso que eu trouxe aqui
a competência executiva que é própria dos municípios. No artigo 24, a Constituição traz para a gente competências concorrentes, competências sobre legislação, ou seja, tanto a União quanto os estados vão poder editar normas de direito tributário, financeiro, penitenciário, e aí vai, né? Por aqui vai, depois no artigo 24 lá, os senhores dão uma lidinha e os senhores vão perceber que existe lá um punhado de assunto a respeito dos quais tanto a União quanto os estados podem falar, nossa, cara, então eu acho melhor eu pegar o diploma de vereador que eu tenho, né, e ir embora para casa, já que a União e os estados podem falar de absolutamente tudo, né, o que sobrou para o município legislar, então o vereador faz o que ele pode fazer na visão da Constituição. Bom, a competência do município está prevista no artigo 30 da Constituição. E ele já começa de cara falando que o município pode legislar sobre assuntos de interesse local. Olha, gente, isso é um leque bastante aberto, porque tudo diz respeito ao interesse local, na verdade. Tudo que diz respeito à vida daquela comunidade ali, ao dia a dia da comunidade, aos interesses das pessoas do município, aquilo ali tangencia essa pauta aí de interesse local, tá bom? E também o município vai poder fazer o quê? Suplementar a legislação federal e estadual, onde for cabível, né? E aí, inclusive, nessas matérias lá do artigo 24. Lembra delas? Né? Aqui, ó, direito tributário. A gente pode instituir tributos. Direito urbanístico. Acabamos de aprovar um plano diretor. Falar sobre o orçamento. A gente prepara a lei orçamentária anual, lei de diretrizes orçamentárias todos os anos. E agora, durante o primeiro ano do governo novo, a gente vai preparar também o plano plurianual, ou seja, matérias que são de competência concorrente de União e dos estados, mas agora vão estar sendo faladas pelos municípios, suplementando a legislação federal. Gente, eu vou beber uma água aqui, porque, pelo amor de Deus, eu falo muito, né? Eu sei. Então, vamos lá. O que pode mais o município fazer? Instituir tributos que seja da sua competência, né? Isso na competência legislativa. A gente pode fazer o quê? Criar, organizar, suprimir distritos, né? Oi, Nova Fátima, Oloano. Então, assim, os distritos, eles são... É possível fazer a criação, a organização ou a supressão desses distritos, desde que observada a legislação que o Estado dispõe sobre isso, tá bem? E a gente pode promover, no que couber aí, a adequação do território, fazer o planejamento, o controle do uso, do parcelamento, da ocupação do solo urbano, que foi o que eu disse que a gente fez aí recentemente, por meio das leis complementares 7, 8, que são as leis referentes ao plano diretor. E existe também a competência que é executiva do município. Essa é própria do município, né? Se por um lado o município pode criar os seus impostos, também pode arrecadar os seus tributos. Também pode aplicar as suas rendas. Pode prestar contas, né? Tem que prestar contas. E fazer isso por meio de balancetes lá encaminhados ao TCM, depois enviados para aprovação da Câmara. Organiza e presta o em regime de concessão, permissão, ou até diretamente mesmo, né? Os serviços públicos que sejam de interesse local. Então, o que interessa? Serviço público que interessa no âmbito local? Transporte coletivo, né? Por exemplo, tem um caráter essencial isso. A gente pode manter, com cooperação técnica e financeira da União e dos Estados, alguns programas de educação infantil e de ensino fundamental. Isso é competência do município instituir, né? O ensino público de nível fundamental. Nós podemos prestar serviços de atendimento à saúde da população, né? Também com cooperação da União e dos Estados. Nós podemos promover ordenamento territorial. Então, aquilo sobre o que nós podemos legislar, nós podemos também aqui agir, tá? E proteger também o patrimônio, né, histórico, cultural.
aqui do município. Então, aqui também vale aquela observação que nós fizemos anteriormente a respeito de cada um no seu quadrado, né? Legislativo legisla, executivo administra, mas enquanto eu, como membro do legislativo, vereador, posso, sim, tendo percepção aqui de alguma coisa que esteja acontecendo na cidade, dentro dessas competências do município, chegar e dar um toque, né, na prefeitura a respeito do assunto por meio de uma indicação, tá bom? Então, nós temos só a Constituição Federal para observar? Não. Nós temos também o Estado, enquanto uma unidade da federação, edita sua própria Constituição Estadual. E os municípios de Goiás também são vinculados à Constituição Estadual de Goiás. As competências legislativas, né, e executivas dos municípios estão previstas ali na Constituição do Estado, nos artigos 6º, 64, 69, que eu vou passar para os senhores, tem na apostila o inteiro teor deles, tá? Não precisa preocupar com isso agora, mas é só para que a gente fique atento que a nossa filtragem constitucional, ela não é só dirigida para a Constituição Federal, ela é também dirigida à Constituição Estadual. E, aliás, isso aqui é importante, as normas municipais, quando são questionadas no judiciário, no Poder Judiciário, elas são questionadas em face da Constituição Estadual e não da Constituição Federal. Interessante isso, né? Então, quando a gente vai apreciar um projeto, fazer um projeto de lei, a gente tem que observar. Bom, estou obedecendo, primeiro, né? Aqui, deixa eu olhar aqui para o meu projeto. Estou obedecendo à Constituição Estadual de Goiás? Estou, não tem nenhum problema. Estou obedecendo à Constituição Federal? Tá bom? Para a gente fazer essa escala aí de filtragem para que a gente tenha realmente uma norma criada dentro dos limites que ela poderia ter sido criada. E a gente tem uma norma dentro do município, que é uma norma muito importante. Eu vou abrir aqui, gente, 1 milhão de aspas aqui para falar isso para os senhores, porque não é tecnicamente correto, tá? E não repitam isso em lugar nenhum, pelo amor de Deus. E muito menos falar que foi eu que falei, porque é o seguinte, a lei orgânica, só para fazer uma mera comparação, tá bom? A lei orgânica funciona dentro do município como se fosse a sua, aspas, Constituição Municipal. Não é, tá? Não existe Constituição Municipal. Mas existe uma lei que é uma lei superior dentro do município, a qual todas as outras leis editadas também precisam se submeter, buscar a sua validade ali dentro dela. E esse papel é exercido pela Lei Orgânica Municipal de Hidrolândia, tá bem? Então, só para a gente, por razões didáticas, somente por isso, funciona como uma pequena Constituição aqui do nosso município, a Lei Orgânica Municipal. E a gente vê na matéria que a gente vai olhar a respeito das competências, a gente viu, né, na verdade, esses dispositivos. Quando os senhores forem dar uma olhadinha na Constituição do Estado, os senhores vão ver que as matérias se repetem muito, muito, muito. Por quê? Porque existe um princípio chamado princípio da simetria, em que determinadas regras estabelecidas na Constituição Federal, elas têm que ser replicadas na Constituição do Estado, na Lei Orgânica Municipal. Ninguém pode dispor diferente do que está falando a Constituição Federal. Por exemplo, processo legislativo, processo de fazer as leis, ele é traçado dentro dos municípios de acordo com o que é traçado na Constituição lá para fazer a lei federal no Congresso Nacional. Tá bom? Então, em razão do princípio da simetria, a gente tem que fazer esse espelhamento. É a nossa obrigação olhar para cima e se adequar, tá? E o controle de constitucionalidade das leis municipais, né? Como a gente tinha falado antes, ele é feito com relação à Constituição do Estado de Goiás, né? E a declaração é feita pela Justiça, pelo Tribunal de Justiça, tá bom? Toda vez que tiver uma invasão dessas competências que a gente conversou aqui, vai existir inconstitucionalidade e a nossa lei vai ser viciada.
Então, senhores, várias vezes a gente vai passar por essa mesma conversa nos pareceres jurídicos, toda vez a gente vai fazer essa análise completa para os senhores. A Procuradoria tem por objetivo, né, fazer esse detalhamento e passar para a Comissão de Constituição e Justiça e para os vereadores que estão analisando os projetos, passar direitinho para os senhores, olha, esse projeto aqui está dentro do que a Constituição determinou que o município pudesse falar. Então, atendeu às normas sobre competência legislativa, tá bom? Isso tudo por uma obrigação que a gente tem de evitar a invasão de competência, de evitar que saiam da nossa casa, né, da Câmara Municipal, leis que sejam viciadas, eivadas de inconstitucionalidade, tá bem? Então, a todo momento a gente está tentando cumprir aquela regra, né, que é uma regra de todos, né? Competência comum de fazer cumprir a Constituição e as leis. E ao editar normas que sejam adequadas à constitucionalidade, à legalidade, a gente está cumprindo esse mandamento constitucional previsto lá no artigo 23, tá bem? Bom, então, hoje era isso que a gente tinha separado para conversar com os senhores. A gente se fala no nosso próximo encontro. Agradeço a paciência, espero que esteja sendo útil. E pode falar com a gente para conversar a respeito desse assunto, bater um papinho, tirar alguma dúvida, fazer algum pedido, né, de esclarecimento adicional ou para a gente abordar determinado tema. A gente está à disposição de vocês, tá bem? Até mais, foi um prazer estar com vocês de novo. Tchau, tchau!